Graça e paz, meus irmãos. Hoje é dia 10 de abril do ano 2020. Hoje é sexta-feira. Hoje é aquele dia tradicional, né? Chamado Sexta-feira da Paixão. Criado pela Igreja Católica Apostólica Romana no ano 998. A Quaresma foi criado pela Igreja Católica no ano 998. E segundo o catolicismo romano, Jesus, né, morreu na sexta-feira. E a igreja evangélica, ela herdou essa tradição, né, da igreja católica. Essa tradição da sexta-feira da paixão, essa tradição do domingo de Páscoa, né, onde as pessoas comem ovo de chocolate, né? Então isso foi herdado da igreja católica. Mas, meus irmãos, o nosso objetivo aqui é, de fato, mostrar o que a Bíblia diz. Será que realmente essa tradição ela está embasada dentro das Escrituras ou é falta de conhecimento do povo de Deus? Vamos olhar para a Bíblia e não para a tradição. A Igreja Católica acrescentou a tradição. Então, nós temos que ficar com as Escrituras. Será que realmente Jesus ele morreu em uma sexta-feira? Então nós estudar o dia que Jesus morreu, mas nós temos que estudar quando, a época que Jesus nasceu, para nós sabermos se de fato este ensinamento tem embasamento bíblico. O primeiro texto que eu quero ler está em Mateus capítulo 2, 12, versículo 40. Diz assim: Pois como Joanas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Quem falou aqui foi o próprio Jesus. Deus ele não é homem para que minta. Números 23, 19. Então a pergunta é, primeiro ponto, a pergunta é, como que Jesus morreu em uma sexta-feira e ele ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra e ressuscitou num domingo de manhã, meus irmãos? Essa conta ela não bate. Se você fazer essa conta aí, você pode fazer essa conta de cabeça. Ela não vai bater. Joanas, ele era um tipo de Jesus. Joanas, no ventre da baleia, ele tipificava Jesus, né? 3 dias e 3 noites no túmulo. Nós temos um texto interessante que se encontra em Eclesiastes. Vou ler para os irmãos também. Nós temos que estudar, meus irmãos. A escritura é feita para estudar. A escritura não é feita só para enfeitar a estante. Então nós vamos para Eclesiastes, para você entender o que eu estou dizendo aqui. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9 diz assim: o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Ou seja, Deus ele fala por padrões. Eu sou o Deus que mostro o fim desde o princípio. Onde está escrito isso? Isaías 46, versículo 9 e 10. Examine lá que você vai ver. Então, o que foi no passado aponta para o presente. Para Deus não há nada novo debaixo do sol. Então nós vamos analisar primeiro a época que Jesus nasceu e morreu, para depois nós analisar, né, a época que Jesus realmente morreu, para cumprir-se então esses 3 dias e 3 noites que está escrito em Mateus 12, 40. Nós temos que libertar, meus irmãos, dessa tradição do catolicismo romano. Tem muita gente presa nisso aí. Primeiro nós vamos ver no Êxodo, capítulo 12, né? O Êxodo quer dizer saída, quando foi instituída a Páscoa.
a instituição da Páscoa. Nós temos que examinar, né, primeiro sobre isso. No capítulo 12 do Êxodo, Deus fala assim: e falou o Senhor a Moisés, Deus ele institui a Páscoa a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Então, no dia 10 de Nisan, ou seja, 10 de Abib ou Nisan, separava-se um cordeiro para o sacrifício. É bom lembrar aos irmãos que o mês de Nisan, ele corresponde ao mês de abril. Os irmãos estão entendendo, ele corresponde ao mês de abril, no calendário gregoriano. Os judeus mudaram o calendário para o início, o calendário civil. O calendário civil de Israel, ele começa na festa das trombetas. Mas o calendário bíblico, o calendário de Deus, e o calendário religioso de Deus, ela é no mês de Abib ou Nisan. Então os irmãos esqueçam esse calendário gregoriano e esqueça também esse calendário civil de Israel, que os judeus também mudaram o calendário. O calendário correto, ele começa no mês de Nisan. O início do ano é no mês de Nisan. Nisan ou Abib, que corresponde ao mês de abril. Este é o calendário de Deus e não o do homem. Então vamos lá. Ao 10 deste mês, isso aqui é chamado de calendário religioso. Ao 10 deste mês, cada um para si, toma cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um, conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. Então aqui foi instituída a Páscoa. Jesus, então ele foi sacrificado na Páscoa, no início do ano judaico. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula. Esse cordeiro que era separado, ele tinha que ser sem mácula. Era um cordeiro santo, imaculado. Porque Eclesiastes 1:9. Então o que acontece no passado, Deus mostra para o futuro. Para Deus não há nada novo debaixo do sol. Sou Deus que mostra o fim desde o princípio. Então esse cordeiro aqui, ele representava Jesus. O cordeiro ele era jovem, sem mácula, um macho de 1 ano. Olha bem aqui. O cordeiro tinha que ser de 1 ano. Então se o cordeiro, para o sacrifício, ele tinha que ser de 1 ano, é muito simples se fazer essa conta. Você volta 1 ano. Então quando que o cordeiro nasceu? Ele nasceu na Páscoa. Porque ele era sacrificado na Páscoa, ele tinha que ser de 1 ano, então o cordeiro nasceu na Páscoa. Então quando Jesus nasceu, meus irmãos? Jesus nasceu na Páscoa. Deus ele fala por padrões. Jesus nasceu na Páscoa e morreu na Páscoa. Deus ele é muito organizado na sua matemática. O cordeiro ele tinha que ser de 1 ano. Então se ele era sacrificado na Páscoa, o cordeiro de 1 ano, você volta 1 ano. Então ele nasceu 1 ano atrás. Então quando Jesus nasceu, o cordeiro tipificava Jesus. Então quando Jesus nasceu na Páscoa judaica e foi sacrificado na Páscoa judaica. É simples de entender. As coisas de Deus é muito simples. Basta a gente buscar a orientação do Espírito Santo de Deus, meus irmãos. Então vamos lá. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das vacas, ou das cabras, aliás, e o guardareis até o 14º dia. Ou seja, o cordeiro, ele era separado no 10º dia, né, do primeiro mês, que era o mês de Nisan, calendário religioso, calendário de Deus, calendário instituído por Deus, não calendário civil de Israel e nem calendário gregoriano. Esses dois aí você esquece esses dois calendários. Siga o calendário religioso de Deus. O ano começa em Abib.
Então veja bem, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então no 10º dia de Nisan separava o cordeiro, no 14º dia sacrificava o cordeiro. Eu estou dizendo aqui, e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Isso aqui apontava para Jesus. Jesus morreu à tarde, na hora nona, 3 horas da tarde. Então separava o cordeiro no dia 10, ficava 4 dias de observação, sacrificava no 14º dia à tarde. Isso aí apontava para a crucificação de Jesus. Então a pergunta, mais uma vez, é: como que Jesus ele pode ser sacrificado numa quarta-feira à tarde, ou numa sexta-feira à tarde, como ensina a Igreja Católica? Como Jesus pode ser crucificado numa sexta-feira à tarde e ressuscitar nem um domingo pela manhã? E a matemática de Mateus 12:40 não vai bater. 3 dias e 3 noites no seio da terra, como Jonas ficou. Deus mostra o fim desde o princípio. Jonas, ele tipificava Jesus. Jonas na baleia, no ventre da baleia, tipificava Jesus no túmulo. Então, a primeira pergunta e resposta é: quando Jesus nasceu? Jesus nasceu na Páscoa. Quando Jesus morreu? Jesus morreu na Páscoa. Agora, Jesus morreu na Páscoa, no 14º dia de Nisan. Agora, que dia que foi que Jesus morreu? Esta é a outra pergunta. Jesus realmente morreu em uma sexta-feira? Nós vamos responder isso aí, meus irmãos. O próximo áudio para você. Nós temos que estudar a Bíblia. A gente não pode ficar engolindo essa tradição romana toda a vida. Meu povo se perde por falta de conhecimento. As igrejas ainda seguem essa tradição da igreja romana. Então, se eu sei que Jesus nasceu numa Páscoa e morreu numa Páscoa, porque Deus fala por padrões, agora eu tenho que descobrir o dia em que Jesus morreu. Não tem como Jesus ter morrido numa sexta-feira e ter ressuscitado num domingo pela manhã. A matemática de 3 dias e 3 noites, ela não bate. Vamos responder então, meus irmãos. Próximo áudio para você.